Saudações e bem-vindo. Por estas ocasiões do ano, o mundo inteiro celebra o Dia Internacional do Trabalhador. Neste 2021 não vai ser exceção. Nós queremos usar esta ocasião para refletir sobre aquilo que é o papel do trabalhador em Moçambique, sobretudo no contexto da pandemia da Covid-19. E vamos nos socorrer daquilo que terá sido a experiência do movimento sindical em Moçambique para enfrentar diferentes desafios como este da pandemia da Covid-19. Para isso, convidamos um dos históricos do movimento sindical em Moçambique. Trata-se do Sr. Samuel Matsinho, que assistiu à emergência do setor sindical no nosso país, logo a seguir à independência, que começa este movimento com a existência do que se chamou na altura de conselhos de produção. Sr. Samuel Matsinho, uma vez mais, bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para abordarmos um tema que é do conhecimento de todos, mas certamente que existem jovens que estão a emergir no setor laboral, não só, em vários outros setores também, que precisam dessa informação, que precisam desse conhecimento histórico sobre o movimento laboral no nosso país, quais são as fases, as etapas que obedeceu, verificou, como é que cresceu, como é que se comportou ao longo deste tempo todo. É uma oportunidade rara, por isso nós agradecemos imenso esta oportunidade que a TV Mais está a criar. A história escreveu que o presidente Samora Machel foi o mentor do movimento sindical em Moçambique, pelo menos no período pós-independência. Sim, o presidente Samora Machel foi o mentor. Nós registramos com muita vénia o histórico encontro, a histórica reunião de 13 de outubro na sala de eventos da Escola Josina Machel, aqui na capital do país. Foi no dia 13 de outubro. Ele convidou em 1976. Um ano depois da independência. Um ano depois da independência, foi no dia 13 de outubro. Então, convidou os representantes, alguns trabalhadores destacados, que se destacaram no processo de revolução, no processo de defesa das empresas que estavam sendo pilhadas pelos colonialistas em fuga, tentavam desmontar as máquinas, tentavam retirar alguns bens da empresa, para não falar dos bens do próprio capital das empresas, tentavam destruir as máquinas, transferir a tecnologia para outro sítio ou mesmo destruir, sabotar. Então, nós nessa altura, eu era trabalhador já, nessa altura assumimos um papel extremamente importante para defender as empresas, porque o objetivo dos colonos era que a Frelimo não tivesse bases para poder sustentar o seu governo. Base econômica. Base econômica, neste caso, vertente. E nós nos apercebemos rapidamente disso, sob orientação da própria direção da Frelimo na altura. Nós tomamos medidas no sentido de evitar que essa pilhagem continuasse e atingisse proporções extremamente alarmantes. Devo dizer que esta deve ser uma situação histórica, rara de acontecer em outros países. Não tenho memória de outro país em que isso aconteceu. Os trabalhadores, quando os gestores das empresas abandonaram as empresas, os trabalhadores organizaram-se em comissões administrativas e continuaram a gerir, não é, as empresas, continuaram a orientar o processo produtivo nas empresas. E me lembro com muita emoção que os trabalhadores até inventavam, inovavam peças acessórias para a reparação das máquinas, numa altura em que havia uma espécie de um boicote econômico, em que os fornecedores do equipamento não mandavam peças de acessórios para a reposição dos equipamentos, e os trabalhadores inovavam peças. Isto aconteceu numa clara contestação à independência de Moçambique. Sim.
Então surgiu um tal grupo de inovadores nessa altura, trabalhadores que olhavam para a peça e diziam, não, eu sou capaz de fazer uma peça igual, uma peça semelhante. E eles faziam, inovavam a peça e as máquinas funcionavam, o equipamento funcionava, as fábricas continuavam a produzir, comida continuava a produzir, roupa continuava a produzir, tudo que fosse necessário, sapato, todo o setor econômico, o setor produtivo funcionava com muitas dificuldades, mas graças a esse espírito combativo, esse espírito patriótico dos trabalhadores, não é? Não aconteceu o colapso no setor produtivo, não aconteceu o pior. É lamentável que muitas vezes este fator patriótico, este fator histórico está a ficar ofuscado agora com a economia do mercado, ninguém se lembra disso, os trabalhadores não são muito bem valorizados. É por isso que no processo das privatizações o governo decidiu atribuir 20% aos trabalhadores moçambicanos, não é? Aos técnicos, gestores e trabalhadores, chamados GTTs, se a memória não me traiçoou, como um reconhecimento do papel que os trabalhadores desempenharam, portanto, para a manutenção das conquistas da Revolução na esfera econômica. Sr. Samuel Matsinha, o movimento sindical, nessa época, a seguir à independência nacional, nasce como conselhos de produção. Só com o tempo é que viríamos a ter a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical. Como é que se dá esta viragem? Devo começar por dizer que no período colonial, até a independência, haviam sindicatos no nosso país, sindicatos corporativos, chamados sindicatos corporativos, que estavam intimamente ligados com o regime repressivo colonial. Defendiam os interesses do opressor, na verdade não defendiam os interesses dos trabalhadores, só a sua própria organização denotava isso, porque eles estavam organizados por profissões, eram sindicatos gremiais, não tinham intervenção direta no local de trabalho em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, o presidente Samora, no encontro, na reunião do dia 13 de outubro, ele orienta que os trabalhadores devem organizar-se em moldes coletivos para defender os interesses da revolução na área econômica. Devem assumir um papel de vanguarda na conquista da independência econômica, os trabalhadores. Então, a partir daquele encontro, que foi no dia 13 de outubro, no dia 3 de novembro do mesmo ano, lançou-se a campanha de criação de estruturas representativas, organizativas dos trabalhadores nas empresas, os tais CPUPs, Conselhos de Produção de Unidade de Produção, para as unidades produtivas e foi aí onde iniciou o processo. Nas instituições do Estado e de outra natureza, o processo foi um pouco mais tarde. Portanto, o processo foi tão rápido, foi criada uma comissão nacional que se chamou Comissão de Implementação dos Conselhos de Produção. Em menos de um ano a comissão assumiu a dimensão nacional, passou a chamar-se Comissão Nacional de Implementação dos Conselhos de Produção, CNIP. Então, os conselhos de produção tinham missão específica de criar condições para o surgimento de um movimento sindical moçambicano, um movimento sindical genuinamente moçambicano no nosso país. Portanto, como nós todos sabemos, não havia referências, não havia conhecimento por parte dos trabalhadores moçambicanos sobre o que é o sindicato, qual é o seu papel, como se deveria organizar, como deveria se desenvolver. Então, penso que a direção do Partido Frelimo não quis arriscar lançar organização sindical sem bases.
Então, os conselhos de produção tiveram esse grande papel de organizar os trabalhadores em moldes coletivos e de também criar condições para que os trabalhadores tivessem, de facto, bases para poderem criar estruturas representativas de trabalhadores, para poderem exercer com conhecimento de causa aquilo que é, de facto, o papel da organização sindical. Portanto, foi nesses termos, nesse contexto em que surgiram os conselhos de produção e em 1983 se realizou a conferência constitutiva da OTM, Central Sindical, da OTM, digo, e houveram várias etapas para se chegar a essa fase. Eu me lembro do seminário da plenária que se realizou na Vila de Namacha, foi orientada pelo saudoso Marcelino dos Santos e saudoso Mário da Graça Machungo e outros dirigentes, como é o caso do senhor Mariano Massinha, faziam parte da direção da CNIP, portanto, em que foi avaliado o processo de crescimento da consciência de classe nos trabalhadores moçambicanos, no processo de crescimento da capacidade organizativa dos conselhos de produção, no processo de crescimento do conhecimento sobre a matéria sindical. Durante esse período de 1976 até 1980, sim, tinha se desencadeado um grande trabalho de formação dos dirigentes sindicais, dos dirigentes dos conselhos de produção em várias áreas, sobretudo nos países de orientação socialista, como é o caso da União Soviética, Checoslováquia, RDA, Cuba, por aí em diante. Portanto, vários quadros foram lançados para vários centros de formação sindical desses países da Europa do Leste. Portanto, a primeira fase, a primeira base que nós tivemos sobre o sindicalismo foi na base de sindicalismo nos países de orientação socialista, em que não havia negociação coletiva, não havia direito à greve, porque não havia maioritariamente, se não totalmente, não havia empresas privadas. Os trabalhadores eram coproprietários dos meios de produção, no espírito socialista. Então, como nós todos sabemos, nessa altura a tendência, a orientação do nosso país política também era essa. Então, não havia greves nas empresas, não. Os comitês sindicais, os conselhos de produção de unidade de produção eram parte do conselho de administração. Havia uma lei que constituía o conselho de direção da empresa, indicava que o secretário da célula do partido na altura e o secretário do CPUP eram parte do conselho de direção da empresa. O conselho de direção da empresa não tinha legitimidade para reunir e deliberar se não estivesse representado também o secretário dos conselhos de produção, se não estivesse presente, aliás, o secretário dos conselhos de produção em representação dos trabalhadores. Portanto, foi uma fase histórica extremamente interessante. Vale a pena recordarmos dessa fase. E foi assim como o processo de desenvolvimento econômico foi orientado, foi dirigido. Foi assim como resistimos a todo aquele bloqueio, todo isolamento econômico que o país viveu desde a independência até finais da década 80, 90. Décadas depois, hoje considera-se que o modelo socialista que foi seguido para implantar o movimento sindical em Moçambique terá sido dos melhores? Ou se tivéssemos que recuar, haveríamos de fazer diferente? Não havíamos de fazer diferente, porque aquele modelo estava em consonância com o regime político na altura. Não era possível criar uma organização sindical diferente num contexto de monopartidarismo. Portanto, foi assim em todos os países
socialistas, na União Soviética, em Cuba, em Angola, inclusivamente. Portanto, não havia outro regime, outra maneira, outro modelo diferente, porque esse estava em consonância com o regime político do momento. Que obstáculos é que encontraram ao longo deste percurso todo? Ou não houve, foi tudo um mar de rosas? Muito pouco obstáculo houve. Como eu dizia, como se recordam, muitas empresas, grandes empresas, tinham sido nacionalizadas, tinham sido intervencionadas pelo Estado. Havia poucas empresas nessa altura privadas, e os diretores das empresas, inclusivamente, eram membros das organizações sindicais. Eu me lembro de muitos diretores que foram membros do Conselho Central dos Sindicatos. E a condição de ser membro era a condição determinante para se ser diretor, talvez? Havia alguma conexão, havia alguma, deixe-me dizer, alguma cumplicidade. Mas não havia qualquer problema em um diretor da empresa ser membro de um órgão sindical. No escalão Mas era superior. possível alguém ser nomeado diretor de uma empresa sem ser membro do sindicato? Era possível. Não era condição sine qua non ser diretor de uma empresa e ser representante ou ser membro do sindicato. Não era condição. Mas houveram situações muito frequentes em quase todos os ramos de atividade em que os diretores das grandes empresas eram membros dos órgãos nacionais do respectivo sindicato do ramo. O que é que distingue os conselhos de produção da OTM Central Sindical que temos hoje? Como disse, os conselhos de produção foram uma fase embrionária dos atuais sindicatos genuinamente moçambicanos. Foram estruturas que constituíram a base para os atuais sindicatos nacionais. Os atuais sindicatos nacionais se inspiram na missão gloriosa, na missão histórica desenvolvida pelos conselhos de produção. Como eu falei aqui um pouco do que os conselhos de produção fizeram para travar a sabotagem econômica que estava sendo perpetrada pelos colonos em fuga, o que os conselhos de produção, os trabalhadores organizados pelos conselhos de produção fizeram para continuar o processo de produção e produtividade de trabalho, organizaram trabalho voluntário, organizaram o processo de emulação socialista para estimular o bom trabalho e a elevação da consciência produtiva por parte dos trabalhadores. Portanto, fizeram esse trabalho todo. Então, naquela altura, não tínhamos tantas dificuldades como organização sindical como temos agora. Tínhamos acesso às empresas com muita facilidade, temos acesso aos trabalhadores para poder organizá-los. Os trabalhadores, todos eles de uma empresa, todos eles eram membros do sindicato. Não havia um único que era capaz de dizer que eu não me identifico com os conselhos de produção. Todos eles eram membros das organizações sindicais. As entidades patronais colaboravam significativamente com as organizações sindicais. Portanto, não havia qualquer tipo de rivalidade. Como deve-se lembrar, nessa altura, no princípio, não havia Ministério do Trabalho, havia direção de organização de trabalho e salário, coisas assim, de gênero. No princípio, até nem havia lei de trabalho. Os conselhos de produção desempenharam um papel muito importante, criaram o primeiro instrumento que orientou as relações de trabalho nas empresas, que orientou o processo de higiene e segurança no trabalho. Não havia nenhuma lei nesse sentido. Nós criamos uma espécie de um regulamento, de uma brochura que orientasse o processo de defesa dos trabalhadores no contexto de HST. Então, o processo foi crescendo assim, o governo também foi se
organizando, foi crescendo, foi se adaptando na área laboral, tendo em conta as experiências dos conselhos de produção. Portanto, em 1979, no desfile do 1º de maio, no grandioso desfile do 1º de maio de 1979, o saudoso presidente Samora Machel decretou a extinção dos sindicatos corporativos, sindicatos coloniais no país, e decidiu, também decretou que o seu patrimônio reverte a favor dos conselhos de produção. Foi assim que os sindicatos corporativos no país foram extintos, e foi assim que nós, sindicatos moçambicanos atuais, estamos no patrimônio que foi patrimônio criado pelos sindicatos corporativos. Portanto, não houve grandes desafios, grandes dificuldades nessa altura, porque de facto o regime também não nos sujeitava a grandes dificuldades. Era muito difícil despedir um trabalhador nessa altura, numa empresa. Havia justiça laboral? Sim, havia justiça laboral. Havia justiça laboral. A comissão de... não estou a lembrar como se chamava essa comissão. A comissão de justiça no trabalho, não me lembro bem se era assim, tinha um papel extremamente relevante. A própria Frelimo desempenhava um papel muito importante. Bastava um trabalhador ir à sede do comitê distrital ou provincial e dizer: eu fui despedido da minha empresa sem justa causa. No dia seguinte estava uma comissão na empresa a procurar saber por que o trabalhador foi despedido. Portanto, havia um sentido bastante forte de justiça no trabalho. Não era muito fácil despedir um trabalhador. Os conselhos de produção assumiram a vanguarda na mobilização dos trabalhadores para se engajar em ações que visassem elevar cada vez mais os níveis de produção e da produtividade. Hoje isto quase que já não se verifica. Parece que temos sindicatos que estão mais virados a orientar os trabalhadores para ações mais reivindicativas. E fala-se muito pouco do imperativo de engajar o trabalhador no trabalho que resulta em elevados níveis de produção e da produtividade. Não concordo muito com essa visão. Porque o que está a acontecer agora tem muito a ver com o próprio regime. Em condições normais, no nosso país, olhando para aquilo que é o tipo de relações de trabalho que se desenvolve nas empresas, deveríamos ter trabalhadores, não é? Um regime laboral extremamente conturbado. Deveria haver muita convulsão, muitos levantamentos por parte dos trabalhadores. Na verdade, nas empresas está a se verificar muita injustiça laboral hoje em dia. Muita injustiça? Muita injustiça laboral, muita mesmo. Não há respeito pelos direitos sindicais dos trabalhadores. Não há abertura para o diálogo social nas empresas. Há muitas empresas sem estruturas sindicais. Dirigentes sindicais são severamente perseguidos e prejudicados por causa do exercício da atividade sindical. Mas nem com isso não está as condições laborais no nosso país são muito calmas. Portanto, a situação laboral no nosso país é muito calma. É um dos poucos países na região que nunca houve uma greve geral. Portanto, não há memória do sabor amargo de uma greve geral. Embora se tenha sempre justificado. Sim. Por que se evita avançar para uma greve geral? Não está-se a evitar. Nós estamos a pautar por esse comportamento, exatamente por aquilo que está a dizer agora. Apesar de que nunca houve, me lembro de poucas greves que houveram,
Em alguns setores, por exemplo, os professores já tentaram organizar uma greve geral. Houve uma greve dos médicos. São esses setores, mas muito poucos. Ao nível do setor produtivo, propriamente dito, nunca aconteceu. Mas há esta percepção de que os sindicatos agora não mobilizam os trabalhadores para a produção, para o aumento da produção e produtividade. São reivindicativos. Por que há essa percepção? Não estou a perceber. Com esta situação toda, com tanta injustiça que está a acontecer, que todo mundo vê a olho nu que de facto há injustiça, trabalhadores ficam meses a fio sem salários, são abandonados pelos respectivos empregadores, são despedidos à torta e direita, a lei é potapeada, mas mesmo assim mantemos uma situação de muita calma. De facto, os sindicatos de Moçambique estão a organizar os trabalhadores para compreenderem que estamos numa fase em que a nossa economia é muito frágil, precisamos de colaborar para que a situação econômica do país não seja das piores, por causa de levantamentos sociais. Portanto, estamos a ser compreendidos nesse sentido pelos trabalhadores, embora em algum momento não estejamos a ser compreendidos pelos próprios empregadores e até, por que não, por alguns governantes. Hoje, os sindicatos, provavelmente por via da descrição que faz aqui, em que há muitas injustiças, todavia não se verifica qualquer levantamento dos trabalhadores. Hoje, os sindicatos acabam ficando beliscados na perspectiva de muitos trabalhadores, quase que perderam a sua credibilidade. Sim. Houve momentos, de facto, em que os sindicatos eram muito visíveis. A sua ação era visível não só no seio dos seus membros, como também no seio da própria sociedade em geral. Estou a falar, sobretudo, do momento em que a negociação do salário mínimo era feito de uma maneira global, portanto, na Comissão Consultiva de Trabalho, eram fixados 2 salários mínimos, o salário mínimo do setor da indústria e serviços, o salário mínimo do setor da agricultura. Portanto, nessa altura os sindicatos de facto tinham uma ação muito forte, tinham uma aparição bastante frequente em todos os aspectos, em todas as áreas da vida socioeconômica do país, contrariamente com a situação que se está a verificar agora. Também o papel do governo nessa altura também era mais visível. Assumia essencialmente o seu papel de guardião da justiça laboral, aparecia muitas vezes a intervir quando houvesse injustiça laboral em alguma empresa, contrariamente com aquilo que estamos a assistir agora. Agora, não estamos a assistir uma aparição muito forte do governo. Parece que o governo é um companheiro, passou a ser um companheiro inseparável do setor produtivo, do setor empresarial. A tendência é essa, não é? A tendência é essa. Nós podemos ir a denunciar uma situação de injustiça, não estamos a ver ação. A inspeção de trabalho vai lá, mas a situação prevalece e não muda nada. E quando falamos de inspeção de trabalho, também há muitos relatos, não se sabe até que ponto isso é verdade, de alguma corrupção. A inspeção vai lá, mas os seus agentes acabam sendo corrompidos pelo empregador. Já houve esta constatação no seio do movimento sindical? Deixa-me só dar alguns exemplos concretos, só para não assumir que há ou não há corrupção. Se me forem pedidos exemplos, casos concretos, provas, se calhar não pudesse dar, não pudesse indicar com A mais B quem é o corrupto, quem é o corruptor. Mas há situações, por exemplo, em que os trabalhadores do sindicato do ramo vai denunciar a inspeção de trabalho, que na empresa A ou B ou C
há situações graves que atentam contra a saúde dos trabalhadores. Por exemplo, não há fardamento. Os trabalhadores trabalham sem fardamento, sem equipamento de proteção. Os trabalhadores estão a trabalhar em condições de perigo, um perigo iminente. Então, a inspeção de trabalho, a direção de trabalho nomeia uma equipe que vai para aquela empresa. Naquele dia que a inspeção vai para aquela empresa, logo de manhã, todos os trabalhadores têm fardamento. Eles distribuem o fardamento. Quando a inspeção chega lá, todos os trabalhadores são devidamente equipados. O que é que a gente entenderia com esta situação? Entenderíamos que houve uma fuga de informação. Estava à procura desta expressão. Houve uma fuga de informação a partir lá de dentro daquela estrutura da administração do trabalho. Alguém ligou e disse: olha, amanhã vem aí inspeção, faça favor, proceda, corrija esta e aquela situação. Quando chega lá a inspeção, aquele fator desviante já está corrigido. Todos os trabalhadores são fardados, estão equipados. Quando a inspeção retira-se, o patronato recolhe o fardamento e volta a guardar. Os trabalhadores voltam para a situação anterior. Eu me lembro de uma situação que ocorreu numa empresa que a caldeira estava a poluir o ambiente laboral. Portanto, estava a tirar um fumo extremamente nocivo, extremamente forte. Era difícil trabalhar 8 horas de tempo naquelas condições. Não vou dizer qual é a empresa, não vou dizer em que província. Os trabalhadores queixaram-se junto do sindicato da província. O sindicato da província levou o assunto à direção de trabalho. A direção de trabalho nomeou uma equipe respectiva. No dia seguinte, quando a equipe, antes de chegar lá a equipe, aquele equipamento estava desligado, não estava a trabalhar. Chegaram lá, não conseguiram visualizar aquilo que realmente foi a queixa dos trabalhadores. Portanto, a situação laboral manteve-se naquelas mesmas condições. Portanto, eu não quero dizer se há ou não há corrupção, mas eu quero afirmar que existem situações em que os trabalhadores denunciam irregularidades que prejudicam a vida, a saúde, que atentam contra a saúde dos trabalhadores e não há correção dessas situações. A inspeção vai lá, sim, não nego, mas não corrige nada, não acontece absolutamente nada. Senhor Samuel Matsinha, por força do contexto de então, coube à direção do país, nomeadamente ao Partido Frelimo, criar o movimento sindical no período pós-independência. As conjunturas mudaram bastante com o tempo. Os sindicatos surgem num contexto monopartidário, depois evoluímos para um contexto multipartidário. Todavia, não se consegue assistir a uma separação clara do movimento sindical do Partido Frelimo. Para quando é que isso vai acontecer? Porque me parece haver alguma incompatibilidade aqui. Em termos concretos, de facto, esse casamento já não existe. Já não existe. Os sindicatos estão sujeitos a navegarem num mar extremamente turbulento. Estamos a verificar a redução do número de trabalhadores por causa dos despedimentos, por causa das várias crises econômicas que o nosso país experimentou. E os sindicatos não estão a receber nenhum suporte, nenhum apoio, praticamente nenhum, se existe é bastante ínfimo, para poderem se sustentar como organizações sindicais. Estão a passar por dificuldades extremamente enormes. Isso decorre deste divórcio, como diz? Sim. Portanto, o casamento entre a Frelimo e o movimento sindical era conveniente, pelo menos do ponto de vista da sustentabilidade dos sindicatos? Sim, era conveniente no sentido de que os sindicatos são uma organização de utilidade pública. Tem um papel importante na sociedade, na mobilização dos trabalhadores para o aumento de produção e produtividade de trabalho.
na harmonização das relações de trabalho, no processo de reconstrução econômica do país. Então, os sindicatos deveriam ter, do modo geral, deviam ter alguma contrapartida desse trabalho que estão a realizar para poderem sustentar, para poderem ter como sustentar o seu trabalho. Portanto, o seu trabalho no sentido de fazer estudos, encomendar estudos, ter a assessoria técnica necessária. Por exemplo, vamos a um processo de revisão da lei de trabalho, os sindicatos devem ter assessores técnicos que lhes ajudem a entender melhor os contextos e também os aspectos de ordem jurídico para que a lei de trabalho, de facto, defenda os direitos e interesses defenda e promova os direitos e interesses dos trabalhadores. No processo das negociações, os sindicatos precisam de ter assessoria técnica adequada para poderem apresentar propostas, fundamentar as ideias que apresentam na mesa negocial. Essas situações não estão a acontecer como deviam acontecer por causa da fragilidade institucional dos sindicatos. Portanto, eu não posso afirmar aqui que há casamento, continua esse casamento entre os sindicatos e as organizações sindicais de Frelimo. Agora, podemos encontrar um ou outro dirigente que não está a conseguir aparecer, não está a conseguir agir, atuar em prol dos direitos e interesses dos trabalhadores, mas esse é um problema da pessoa, é um problema daquele elemento, é um problema, deixa-me dizer, do compromisso que aquela pessoa tem com uma outra organização, com um ou outro dirigente, não é um problema institucional. Não acredito. Qual foi o peso das diferenças ideológicas que terá determinado a emergência dos chamados sindicatos livres e independentes de Moçambique, que resultam da deserção, diga-se de passagem, de certos membros da OTM que decidem criar sindicatos que não estejam ligados à OTM Central Sindical, que foi uma criação partidária? Não há diferenças ideológicas, na minha opinião, porque se olharmos para os sindicatos livres e independentes e olharmos para a OTM, não vamos encontrar uma diferença ideológica. Então o que justificou esta separação? O que justificou a separação foram diferença de opiniões, diferenças de pontos de vista entre alguns dirigentes da OTM com os dirigentes dos sindicatos que constituíram hoje a Concilio, nomeadamente no que concerne ao papel dos sindicatos em relação à central sindical. O que discutíamos na altura era os sindicatos devem ser livres, devem ser autônomos, devem ser independentes. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista financeiro e patrimonial. Alguns quadros históricos do movimento sindical diziam que não, isso seria dividir o movimento sindical. Portanto, a central sindical deve assumir-se como, digamos, o centralizador de tudo, de todos os trabalhadores. Os trabalhadores devem estar filiados na central sindical e não no sindicato. Portanto, advogava que os sindicatos devem funcionar como se fosse um departamento, digamos, da OTM Central Sindical. Então, quando acontece a Lei 23/91, que diz que os sindicatos são autônomos, os sindicatos têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial, têm legitimidade jurídica, então, e devem registrar-se, aquela lei estabeleceu os mecanismos de como uma organização sindical deve se legitimar, deve se legalizar através de um registro no Ministério do Trabalho. Então, à revelia, os sindicatos foram se registrar
no Ministério do Trabalho e adquiriram a autonomia jurídica, administrativa, patrimonial e financeira. Então, a partir daí, alguns entenderam que deviam se desafiliar da OTM, como uma manifestação de discordância daquele princípio que estava se a defender junto da OTM. E os outros entenderam que não devia ser assim. Devíamos lutar dentro da própria OTM para que esta transformação, esta mudança significativa ocorra. E é isso que aconteceu. Notou-se uma OTM Central Sindical que a uma dada altura enfrenta uma grande tempestade quando ensaia a sindicalizar o setor público. Qual é que terá sido a dificuldade encontrada para se atingir este objetivo? Que me parece não ter sido nunca atingido quase. Na minha opinião, uma sindicalização plena. Na minha opinião, é falta da vontade política dos sindicatos, do governo, em ter sindicatos efetivos na função pública. O que teme o governo na perspectiva dos sindicatos? É possível todos nós entendermos o que é que um empregador pode temer de uma organização sindical forte. E depois o governo é o maior empregador. É o maior empregador. Então, não quer enfrentar oposição, não quer enfrentar diálogo, não quer enfrentar constrangimentos de uma organização sindical que se impõe diante do empregador, que representa efetivamente os direitos e interesses dos trabalhadores. Então, para nós, este é que é o aspecto de fundo, é o aspecto fundamental. E é uma guerra perdida? Não é uma guerra perdida. Nós pensamos que um dia os trabalhadores da função pública, tanto do aparelho do Estado, vão exercer o direito de sindicalização, o direito de exercício da atividade sindical na sua plenitude. Nós cremos que sim. Não é uma guerra perdida. Há um relato segundo o qual a OTM Central Sindical os sindicatos moçambicanos têm a virtude de terem ajudado países amigos a criar os seus movimentos sindicais. Em tempos citou-se o Zimbábue, não sei até que ponto este relato é verdadeiro. Este relato é verdadeiro. O nosso país, por exemplo, foi tido como um exemplo no processo de concertação social tripartite pela própria OIT. Foi referência na região. E o modelo tripartido de concertação social o nosso modelo foi fonte de inspiração para outros países da região. Portanto, quando o Zimbábue ficou independente, na verdade, recebeu o apoio de nós, tal como nós recebemos apoio dos outros países, das organizações sindicais dos outros países, em relação à organização, consolidação, desenvolvimento do movimento sindical moçambicano. Do movimento sindical nesses países. Há uma ligeira diferença da história dos movimentos sindicais em alguns países. Por exemplo, em Angola, na África do Sul, a UNTA, que é a União Nacional de Trabalhadores de Angola, foi criado e desenvolveu-se ainda durante a luta armada de libertação nacional. É como COSATU na África do Sul. Foi um braço do ANC, ainda durante a fase da luta contra o regime do apartheid. É por isso que são um movimento bastante forte, comparativamente ao nosso movimento sindical. São movimentos fortes, são movimentos intimamente ligados, têm uma história muito forte, enquanto que, no nosso caso, a OTM veio a surgir só depois da independência. Portanto, foi criada só depois da independência. Portanto, esta é a pequena diferença. Mas nem com isso se pode dizer que essas organizações sindicais são fracas, pelo facto de terem essa histórica relação, esse surgimento histórico, essa ligação. Nós olhamos para a África do Sul, olhamos para o Zimbábue. O Zimbábue, por exemplo, surgiu uma organização sindical diferente da ZCTU, porque entenderam que a ZCTU
dada a sua ligação com o partido no poder, não estava a ser forte. Então surgiu a ZCTU. Portanto, a história dos movimentos sindicais varia de um país para o outro. Podem ter algumas similaridades, mas não são processos extremamente diferentes. Então, sim, a OTM contribuiu com sua experiência para o desenvolvimento das organizações sindicais de outros países, incluindo os países vizinhos. Sr. Samuel Matsinha, como é que a pandemia da Covid-19 impacta na vida do movimento sindical e, por conseguinte, na vida do trabalhador? E a pandemia da Covid-19 foi um balde de água fria. E continua a ser um balde de água fria. Continua a ser um balde de água fria, como é para toda a sociedade moçambicana, como é para todo o mundo, é também muito particularmente para os trabalhadores e as suas organizações sindicais. Se as organizações sindicais já enfrentavam dificuldades, se os trabalhadores já enfrentavam dificuldades na sua relação com os empregadores, essa situação veio agravar-se agora com a pandemia da Covid-19. Basta olhar que o Ministério do Trabalho já deu números, não vou aqui avançar números para não errar, não cometer erro, sobre os trabalhadores que ficaram com contratos suspensos, contratos de trabalho suspensos, cujo processo de reintegração está em curso, mas está sendo um processo extremamente lento, porque a recuperação também econômica está sendo lenta. Então, os desafios são muito grandes, trazidos pela pandemia da Covid-19. Outro exemplo que posso trazer agora é que, na história de Moçambique, desde 1994, se a memória não me está a traiçoar, nunca passou um único ano sem o reajustamento salarial. Todos os anos houve reajustamento salarial. Portanto, em 2020, como nós todos temos memória fresca, não houve reajustamento salarial. Agora estamos em abril, estamos quase na segunda metade. Aliás, digamos, a negociação chegou a ser suspensa em 2020. Em 2020 a negociação foi suspensa. Em 2021 estamos no fim da primeira metade do mês de abril. Ainda não há negociação do salário mínimo, dos salários mínimos. Ainda não se sabe se vai haver, quando é que vai haver, em que circunstâncias e condições vai haver a negociação do salário mínimo. Então, este é um grande desafio que a Covid-19 está a trazer para os trabalhadores e para o movimento sindical em particular. Em duas palavras, quais são os grandes desafios do movimento sindical em Moçambique? Os grandes desafios do movimento sindical em Moçambique são o respeito pela dignidade laboral, pela legalidade laboral, o respeito pelas empresas, o respeito pelos direitos sindicais dos trabalhadores. Esse é um grande e principal desafio do movimento sindical. Os trabalhadores têm que ter liberdade de exercer a atividade sindical no país, têm que ter liberdade de negociar as condições de trabalho, as condições salariais com a respectiva entidade patronal. O movimento sindical deve ter espaço no sistema, no regime governativo, para representar os trabalhadores na atual conjuntura e, sobretudo, na definição de leis que interferem no mundo de trabalho, no regime de previdência social, no regime de desenvolvimento econômico, portanto, da indústria, por aí em diante. E não aspira uma independência econômica? Como podem ver, estão a nascer grandes empresas na área de hidrocarbonetos, que estão a trazer novas filosofias no seu relacionamento com os trabalhadores, que os sindicatos devem estar presentes, devem lutar para que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, sejam observados nessas áreas todas. Portanto, esse é um dos grandes desafios. O outro desafio
que existe é esse que acaba de referir. Os sindicatos precisam de serem autônomos financeiramente, precisam de ter um desenvolvimento institucional bastante sustentável para que elas possam realmente sair da dependência, quer ao nível interno, quer de dependência dos seus parceiros econômicos, seus parceiros financeiros, digamos assim. Portanto, esse é um dos grandes desafios. O outro desafio que existe é que os sindicatos precisam de ter uma base social bastante forte. Para os sindicatos terem uma base social bastante forte, precisam de ter grande parte dos trabalhadores sindicalizados, filiados nos seus sindicatos. Neste momento, a taxa de sindicalização no nosso país anda em volta dos 60%. Portanto, os restantes 40% ainda estão fora do movimento sindical, sem falar dos trabalhadores da função pública. Samuel Massinha, líder sindical, líder histórico a nível dos sindicatos de Moçambique, assistiu à criação deste movimento a seguir à independência nacional, foi nosso convidado para o passado, presente e futuro do setor sindical em Moçambique, isto na esteira das celebrações de mais um Dia Mundial do Trabalhador que acontece a cada 1 de maio. Renovamos nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós porque nós somos a sua melhor eleição.